Em um mundo de artes marciais, onde o poder é lei e a linhagem define quem você merece ser, Ye Chen vivia sob a sombra da traição. Sua vida, na seita de Zen Yang, foi brutalmente desfeita. Mergulhado na humilhação, ele perdeu não apenas seu status, mas até os próprios meridianos que sustentavam sua existência. Foi um castigo pior do que a própria morte, o vazio absoluto de ser considerado um lixo. Ele encarou o destino implacável, o abandono cruel dos seus mestres. Mas, na escuridão da queda, ele foi forjado novamente. Depois de sobreviver ao ataque, ele carregou consigo apenas a memória do seu valor. Porém, algo milenar despertou. Um poder perdido, que não pertencia a este mundo, ou a esta seita. Essa força misteriosa reescreveu suas regras. Do nada, ele é jogado em uma nova realidade, forçado a reconstruir sua vida e sua identidade em meio a rivais antigos e segredos ancestrais. Ele encontrou o caminho de volta à força, não para ser aceito, mas para destruir quem ousou desprezá-lo. Prepare-se, pois o retorno dele será incrível. Se for novo por aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em uma misteriosa montanha flutuante, cercada de névoas densas e segredos ancestrais, existe uma seita chamada Zen Yang. É neste cenário que conhecemos o nosso protagonista, Ye Chen. E logo no início, sem qualquer cerimônia, somos confrontados com a sua queda. Ele está sendo expulso da sua própria seita, a mesma que serviu desde pequeno e dedicou toda a sua vida. E o motivo é devastador. Seus meridianos foram completamente destruídos. Uma sentença pior do que a própria morte. Pois sem meridianos não há energia. Sem energia não há poder. E sem poder não há valor algum. Ye Chen, abandonado, humilhado e sem futuro. Assim que começa a jornada daquele que um dia pode desafiar o seu próprio destino. De joelhos, encarando o vazio, Yetian sente naquele momento em que nada jamais será como antes. Ele implora ao ancião, de forma desesperada, para que aquela injustiça não seja lançada sobre o seu destino. Porém, antes que pudesse continuar, o ancião o interrompe com frieza, exigindo que se cale e deixando claro que não pode retirar sua sentença. Diante de tudo aquilo, o protagonista é consumido por uma sufocante frustração, pois sabe que nada que fizer naquele momento será capaz de mudar o seu destino. Ele dedicou anos de sua vida, sacrificou tudo pela seita, e ainda assim foi descartado como se não possuísse valor algum, se sentindo indigno até mesmo de consideração. Ele sente que tudo o que construiu foi reduzido a nada. Mas, de repente, a cena muda. E somos levados de volta no tempo, 3 dias antes de tudo aquilo acontecer. E naquele momento, vemos o protagonista correndo desesperadamente pela floresta, carregando consigo uma misteriosa caixa. Porém, nesse mesmo instante, ele é surpreendido e atacado por uma figura misteriosa. Das sombras, a figura misteriosa finalmente se revela. Com um olhar cheio de desprezo, ele humilha Yetian exigindo que entregue imediatamente a caixa do Elixir. E com uma frieza cruel, deixa claro que, se obedecer, talvez ele tenha piedade e não tenha um fim tão doloroso. Yetian, observando melhor, reconhece sua identidade, e seu nome é Luxi, um discípulo de elite da temida seita Qin Yang. O protagonista não recua e deixa claro que jamais entregará a caixa de sua seita, e encara o seu oponente de frente, afirmando que se ele realmente quiser a caixa do Elixir, terá que passar por ele e destruí-lo. Sem hesitar, Yetian levanta sua espada e avança contra o inimigo. Mas, com uma facilidade assustadora, Luxi simplesmente desvia do ataque. E então, de forma quase imperceptível, ele surge nas costas do protagonista, rápido como uma sombra, e desfere um ataque. E por um milagre, não separa a cabeça do seu corpo. Porém, no último momento, guiado por puro instinto, Yetian por pouco consegue desviar do ataque. Mas, Luxi não recua. Permanece avançando de forma monstruosa. E desta vez, o protagonista recebe um golpe em cheio, ficando gravemente ferido. E em meio à dor, seu único pensamento é que por pouco ele não teve seus pontos vitais atingidos. Caso contrário, ele já estaria morto. Porém, mesmo diante de uma situação tão complicada, o protagonista não recua, pois ele é leal à seita acima de tudo. Mas, sem esforço algum, tem seu golpe bloqueado por Luxi.
Luxi, com um olhar frio, diz que já se divertiu demais e decide que irá pôr um fim naquilo de uma vez por todas. Nesse momento, o ambiente é preenchido por uma tensão esmagadora e o protagonista se sente totalmente paralisado com o seu poder. E então, com um sorriso cruel, ele anuncia que o destino dele será pior do que a própria morte. Em seguida, Luxi avança de forma monstruosa e atinge de forma precisa e cruel os meridianos de Etienne. Uma dor insuportável preenche o seu corpo. Mesmo à beira da morte, apenas um pensamento o consome: o de que ele falhou com sua seita e perdeu tudo aquilo que jurou proteger, a caixa do Elixir. Lembrando de sua promessa, em seus últimos momentos de lucidez, ele vê Luxi indo embora com a caixa do Elixir. E então, voltamos ao presente. O líder da seita diz que tratou as feridas do protagonista por 3 dias. E Etienne o chama de mestre e tenta explicar, dizendo que dedicou parte de sua vida à seita, desde criança, e que a decisão era injusta demais. O mestre, de forma fria e cruel, responde que a seita Zen Yang não é um lugar de caridade. Devido a isso, Etienne não possuía mais valor algum para a seita. E então, a ficha do protagonista cai, e diante da tristeza e ódio em seu coração, ele se conforma com tudo aquilo. Exausto, declara que a partir daquele dia não fará mais parte daquela seita. Em seus pensamentos, enquanto o peso da derrota o consome, ele conclui que uma seita capaz de tratar seus discípulos daquela forma só lhe causa repulsa. Enquanto Etienne desce as escadas da seita, os outros discípulos começam a sussurrar, o chamando de inútil. Um deles comenta friamente que finalmente aquele lixo foi expulso e agora faz parte apenas do passado. E graças a isso, ele nunca mais irá incomodá-los. Um dos discípulos tenta argumentar, dizendo que Etienne sempre os tratou bem de forma cordial, mas os outros se recusam, afirmando que não ajudariam alguém tão inútil quanto ele. Alguém que, segundo eles, já perdeu completamente o seu cultivo. Enquanto o protagonista segue o seu caminho em silêncio, surge à sua frente um discípulo arrogante, chamando sua atenção de forma provocativa. Seu nome é Zhao Kang, e com um sorriso de desprezo, ele começa a zombar. Ele afirma que o protagonista foi expulso da seita como um verdadeiro verme. E Etienne finge que ele nem existe e passa direto. Porém, o exibido tenta chamar sua atenção e, debochando, Zhao Kang diz para Etienne não ficar triste. E rindo, afirma que ver seu irmão mais novo daquela forma parte o coração dele. Ele continua então sarcástico, pedindo para o protagonista não ir embora. Já sem paciência, Etienne manda o figurante sair da frente dele. Mas logo, Zhao Kang revela seu lado desprezível e diz que nunca abriria caminho para alguém inútil como ele. Ainda zombando, afirma que o protagonista não tem mais o poder de antes e que um lixo como ele deveria parar de agir como superior. O sujeito continua provocando, dizendo que se Etienne quiser passar, pode facilitar as coisas. Zhao Kang então afirma que ele teria que se ajoelhar diante dele e que se rastejasse entre suas pernas, talvez até ganhasse uma pedra espiritual como recompensa. Zhao Kang continua rindo, enquanto o protagonista apenas o encara com uma expressão fria. Um discípulo da seita tenta defender Etienne, dizendo que Zhao Kang está exagerando. Porém, o arrogante manda o discípulo calar a boca, ameaçando que, caso contrário, ele poderia se arrepender. Enquanto isso, outros discípulos começam a rir e incentivam Etienne a se rastejar. Mas, quando ninguém esperava, surge uma bela jovem. Imediatamente, todos os discípulos olham para ela com admiração, e logo é revelado que seu nome é Ning Xuang. Todos comentam sobre sua beleza. Zhao Kang, assim como os outros, também fica encantado, e rapidamente se aproxima da jovem tentando impressioná-la. Porém, como se ele nem existisse, Ning Xuang o ignora completamente e segue em direção ao protagonista. Isso faz com que Zhao Kang fique furioso. A jovem para ao lado de Etienne e o chama pelo nome. Ela se despede, dizendo adeus e desejando boa sorte. Com um olhar triste, Etienne pergunta do porquê ela está fazendo aquilo e se está com pena dele. Em seguida, afirma que não precisa de piedade. Etienne olha para Ning Xuan com um semblante abatido e pede para que ela se cuide. Ela também o observa com tristeza, deixando claro que existe algo entre os dois. Logo depois, o protagonista segue seu caminho, indo em direção à floresta. Ao cair da noite, Etienne está deitado na grama,
refletindo sobre o passado. Ele lembra de como, antes de perder seu cultivo, era bem tratado por todos na seita, pelo mestre de Ninshuang e até mesmo por Zhao Kang e outros discípulos. Pensando nisso, ele percebe que não ia ter mais um lar, nem para onde ele ir. Porém, de repente, algo chama sua atenção. Ele vê algo semelhante a um cometa cruzando o céu. Rapidamente, conclui que se trata de uma estrela em chamas. Ele pensa consigo mesmo que é algo raro e que aquilo pode ser um tesouro, e por isso ele decide ir atrás do objeto. E ao encontrá-lo, o protagonista fica surpreso. Aquilo não era uma estrela comum, e sim um fogo espiritual. E Etienne fica por um tempo observando a chama. Isso porque algo chama sua atenção. A coloração dela era completamente diferente de qualquer outro fogo espiritual. Aquela chama possuía uma cor dourada, algo que nunca tinha visto antes. Quando decide se aproximar, ele percebe algo ainda mais curioso. Assim como ele, aquela chama também parecia estar perdida, como se não tivesse um lar. Movido por isso, Etienne estende a mão lentamente até ela. E no momento em que a chama toca sua pele, ele fica completamente surpreso. Ao mesmo tempo, também se sente admirado com aquela sensação estranha. Mas antes que pudesse reagir, a chama entra diretamente em seu corpo. Nesse instante, o protagonista sente todos os seus pontos de energia se conectando. O fogo espiritual percorre seus meridianos, transbordando um poder absurdo. Um calor reconfortante toma conta de todo o seu corpo, e pouco a pouco, seu núcleo de cultivo começa a ser restaurado. Porém, algo estava diferente dessa vez. Seus meridianos agora estavam armazenando muito mais energia do que antes. Eles estavam se tornando ainda mais fortes e resistentes. Isso assusta Etienne, pois havia a chance do seu corpo não suportar tudo aquilo. E se isso acontecesse, ele poderia simplesmente explodir. De repente, uma dor intensa toma conta de todo o seu corpo. Mesmo assim, Etienne se lembra de toda a humilhação que sofreu dentro da seita. Ele lembra de todos que o chamaram de lixo e descartaram sem piedade. Com isso, ele se concentra e continua a resistir à dor. É então que algo inesperado acontece. Sem perceber, Etienne acaba acessando algo que poucos cultivadores conseguem ver em vida: o Mar da Alma Divina. Um estado extremamente raro, normalmente despertado apenas por grandes cultivadores. Surpreso, Etienne observa aquele espaço dentro da própria consciência. E bem no centro daquele lugar estava a alma espiritual. Ela iluminava tudo ao redor com seu brilho dourado, como se aquele fogo fosse o verdadeiro coração de seu poder. É nesse momento que nos é revelado que existem 6 grandes níveis de cultivo: o domínio da condensação de Qi, o domínio da criação do fundamento, o domínio da formação do núcleo, o domínio da alma vazia, o domínio do meio imortal e, por fim, o domínio do imortal. Enquanto isso, Etienne começa a absorver a energia da natureza ao seu redor, seja das árvores, da terra ou até mesmo do próprio ar. Toda aquela energia é puxada violentamente para dentro do seu corpo. Seu poder começa a transbordar cada vez mais. Seus olhos assumem um brilho dourado impressionante. E naquele momento, ele percebe que sua força já estava muito além do que possuía antes. Afinal, apenas cultivadores que passam a vida inteira treinando para alcançar o domínio do meio mortal conseguem despertar o mar da alma divina. E o que estava acontecendo com ele estava muito acima do comum. O fogo espiritual continua absorvendo energia ao redor sem parar, até que finalmente ele se estabiliza dentro do núcleo de cultivo de Etienne. Porém, o corpo do protagonista não consegue aguentar tudo aquilo. Depois de absorver tanta energia, ele acaba desmanhando ali mesmo. Quando amanhece, Etienne desperta em um lugar completamente desconhecido. Ao olhar ao redor, ele vê um garoto com um sorriso no rosto. O menino o chama de irmão e parece aliviado ao vê-lo acordado. Ele diz que finalmente o protagonista abriu os olhos. Confuso, Etienne pergunta quem ele era e onde exatamente estava. O garoto então se apresenta como Huai. Ele explica a seu avô que encontrou Etienne caído na floresta durante a noite, e por isso decidiu levá-lo para casa. Em seguida, Huai diz para não se preocupar, pois agora ele estava em segurança. Isso porque aquele lugar era uma seita espiritual chamada Hengwei, e aquela informação surpreende bastante o protagonista. Então, nos é explicado que no Império de Shu existem 3 grandes seitas que dominam o sul: a seita Zen Yang, de onde o prota foi expulso, a seita Qin Yang e a seita Hengwei, onde ele estava agora. Além disto, ainda existe o Palácio Sanguinário, que domina todo o norte do Império. Essa informação fazia Tim ficar pensativo. Afinal,
A seita Zen Yang e a seita Hengwei são rivais declarados. As duas vivem em conflito constante há muitos anos, e ele pensa em como o destino consegue ser irônico. Não fazia muito tempo que ele havia sido expulso e humilhado pela seita Zen Yang, e agora acabou justamente em um lugar que não gostava dela, como se o próprio destino estivesse preparado algo maior para ele. Nesse momento, o Wei interrompe seus pensamentos. O garoto diz que ele provavelmente devia estar com fome e que iria preparar alguma coisa para ele comer. E Etienne apenas sorri diante daquela gentileza. Logo depois que o menino sai, o protagonista volta a se concentrar. Ele sente o fogo espiritual circulando dentro do seu corpo. E então percebe que aquilo realmente não foi um sonho. Tudo aquilo era real. Em seguida, Etienne invoca a chama em sua própria mão, observando aquele poder diante de seus olhos. Ele fecha o punho e faz uma promessa silenciosa para si mesmo. Em breve, ele irá se vingar de todos que o humilharam. Recuperando a consciência, Etienne escuta o garoto chamando ele para comer. Quando sai pela porta da casa, ele vê mais uma pessoa além do menino. Era o avô dele, que observava o protagonista com bastante calma. Porém, o que realmente chama sua atenção era uma enorme águia do lado deles. Aquilo não era uma ave comum, e sua presença era imponente. O velho olha para Etienne e diz que eles são pobres, mas mesmo com uma refeição simples, aquilo ainda ajudaria a se recuperar. E Etienne agradece em silêncio, ainda observando aquela enorme águia. Logo ele percebe que se tratava de uma verdadeira besta espiritual. Enquanto se senta à mesa, ele é muito bem recebido pelo ancião. O velho diz para ele não se conter e comer à vontade. Afinal, parecia que ele estava com muita fome fazia bastante tempo. Naquele momento, Etienne agradece por tudo que o velho e o garoto fizeram por ele. O ancião, de forma humilde, responde que não era necessário agradecer, pois ajudar quem precisa sempre foi algo natural dele. Enquanto todos comiam, o clima parecia calmo e tranquilo. Porém, a águia continuava encarando Etienne com um olhar desconfiado. Vendo isso, o garoto chama a atenção da ave. Ele pede para que ela parasse de olhar ele daquela forma, como se estivesse tentando evitar uma briga desnecessária dentro da própria casa. Nesse momento, o velho percebe que Etienne era um cultivador. Ele então pergunta de qual seita o jovem havia vindo. Cabisbaixo, o protagonista responde que não pertence mais a nenhuma seita e que agora era apenas um simples viajante. O ancião comenta que aquilo era uma pena. Aliás, Etienne ainda era muito jovem e ainda precisava de uma seita para cultivar. Ele continua explicando que ao entrar para uma seita marcial, ele teria acesso a recursos importantes para sua cultivação. Além disso, também teria proteção e estabilidade para o futuro. E Etienne então se lembra de quando ainda fazia parte da seita Zen Yang e de como ninguém ousava mexer com ele naquela época. Concordando com o velho, ele admite que aquilo realmente era verdade. Ficar sem uma seita era perigoso demais para qualquer cultivador. Em seus pensamentos, ele percebe que além de recursos, também precisava de proteção para continuar vivo. Foi então que o ancião faz uma proposta inesperada. Ele pergunta se Etienne teria interesse em entrar para a seita Hengwei. O protagonista responde que sim, mas sabia que aquilo não era fácil. Afinal, era uma seita famosa e extremamente respeitada, com muitos discípulos talentosos tentando entrar todos os anos. E alguém como ele não teria prioridade alguma. O velho então sorri gentilmente e pede para ele não se preocupar. Ele afirma que escreverá uma carta de recomendação pessoalmente e que isso certamente facilitaria sua entrada na seita. E Etienne agradece profundamente, dizendo que aquilo seria de enorme ajuda. O ancião responde que não era nada demais e que, na verdade, acreditava que aquele encontro foi uma obra do destino. O ambiente então se torna leve, tranquilo e acolhedor, quase como se fossem uma verdadeira família. Mas aquela paz não dura muito tempo. De repente, alguém chuta violentamente a porta da casa, entrando com um sorriso maligno no rosto. Todos ficam surpresos com aquela invasão repentina. Então é revelado que seu nome era Zhang Tao. Ele exige que o velho entregue imediatamente o que ele queria e avisa que se isso não acontecesse, não deveria culpá-lo pela violência. Claramente, ele não estava ali para conversar. O ancião responde que já não possuía mais o que ele procurava. Sem hesitar, Zhang Tao avança até a mesa. Ele derruba toda a comida no chão sem qualquer respeito e logo em seguida pisa no velho com brutalidade. Ele afirma que já havia dado uma chance antes, mas que o ancião não soube aproveitar aquela oportunidade. Nesse momento, a águia avança para proteger o seu dono, abrindo suas asas e mostrando suas garras.
ela parte para o ataque. Porém, Zhang Tao apenas sorri com desprezo. Ele diz que aquela besta espiritual era completamente inútil. Em seguida, concentra energia na palma da sua mão e desfere um ataque direto contra a águia. O impacto é brutal e a ave cai no chão gravemente ferida. O garoto corre até ela desesperado e começa a chorar ao ver sua companheira daquele jeito. Mas aquilo só faz o vilão rir ainda mais. Com um sorriso cruel, Zhang Tao manda o menino se calar. Ele diz para o garoto desistir de uma vez. Caso contrário, faria ele sofrer ainda mais. Logo depois, ele volta a ameaçar o velho mais uma vez, exigindo aquilo que queria antes que sua crueldade aumentasse ainda mais. Zhang Tao começa a gargalhar, mostrando sua verdadeira natureza. Mas, de repente, ele sente uma mão tocando seu ombro. Ao se virar, ele dá de cara com Ye Chen. O protagonista estava com um leve sorriso no rosto. Mas no instante seguinte, sua expressão muda completamente. Seus olhos ficam frios e ele encara fixamente Zhang Tao. Sem hesitar, o protagonista se irrita e parte imediatamente para cima de Zhang Tao. O ataque é tão rápido que o vilão nem consegue reagir a tempo. No instante seguinte, Zhang Tao já estava no chão com o rosto completamente inchado. Confuso e furioso, ele pergunta se Ye Chen estava cansado de viver e como alguém como ele ousou colocar as mãos nele. Porém, fingindo que nem ouviu aquelas palavras, Ye Chen continua o ataque. Ele acerta outro golpe violento no vilão e o arremessa diretamente contra o chão. O impacto é tão forte que até o solo ao redor começa a se quebrar. Gritando de dor, Zhang Tao finalmente percebe o quanto foi superado. Isso deixa o ancião completamente surpreso. Afinal, Zhang Tao estava na segunda camada de condensação de Qi, e mesmo assim, foi derrotado com apenas um único golpe. O velho reconhece que, apesar de ter sido um ataque surpresa, a força de Ye Chen foi realmente impressionante. Logo depois, o protagonista expulsa Zhang Tao da casa sem qualquer piedade, e ainda diz que ele mereceu tudo aquilo, pois os céus observam todas as ações de cada pessoa, e mais cedo ou mais tarde, ele pagaria por todos os seus pecados. Quando a noite chega, o ancião agradece Ye Chen por tê-lo salvado. Ele admite que, se o protagonista não estivesse ali naquele momento, não sabia o que poderia ter acontecido com ele e o seu neto. Mas, Ye Chen responde que não havia necessidade de agradecimento, principalmente depois de tudo que o velho fez por ele. Ele completa dizendo que apenas fez aquilo porque era o certo. Então, o ancião decide revelar algo importante sobre o seu passado. Ele conta que já foi um ancião da seita Hengwei, mas acabou sendo banido após cometer um grave erro. O velho também revela que Zhang Tao já foi seu próprio discípulo, e por isto, ele sente que falhou completamente como mestre. Ye Chen então responde com bastante calma. Ele diz que um mestre pode mostrar o caminho, mas cabe ao discípulo decidir se irá segui-lo ou não. Ou seja, Zhang Tao se tornou quem é por suas próprias escolhas. E por isto, o ancião não deveria carregar toda essa culpa sozinho. Neste momento, Hu Wei entra na conversa. O garoto explica que Zhang Tao já levou praticamente tudo o que seu avô possuía, e mesmo assim, continuava voltando apenas para intimidá-los. O motivo de tanta insistência era apenas um. Ele estava atrás do livro de habilidade celestial. Ao ouvir isso, Ye Chen fica bastante surpreso. Isso porque ele se lembra que existem 3 grandes tesouros sagrados na seita Hengwei, e um deles era justamente esse livro. Essa técnica era capaz de aumentar rapidamente o verdadeiro Qi do cultivador, algo extremamente valioso para qualquer praticante de artes marciais. Isso faz o protagonista ficar ainda mais curioso sobre aquele ancião. Afinal, não era qualquer pessoa que teria acesso a algo tão importante. Na manhã seguinte, o velho entrega uma carta de recomendação para Ye Chen e pede para que ele a levasse até a seita Hengwei. Ele afirma que o talento do protagonista não deveria ser desperdiçado. Além disto, também entrega um manual básico de cultivo, para que ele estudasse antes mesmo de chegar na seita. Antes de partir, Ye Chen decide testar o seu novo poder. Concentrando sua energia, ele desfere um golpe poderoso. Pequenos raios começam a surgir em suas mãos. E então, ele decide nomear aquela técnica como Palma do Trovão. Satisfeito, ele percebe que se tratava de uma habilidade extremamente poderosa, capaz de causar um dano enorme em qualquer oponente. Porém, também exigia muito do corpo do usuário. Se ele não fosse resistente o suficiente,
Os próprios meridianos poderiam ser destruídos. Mesmo com o fogo espiritual fortalecendo seu corpo, Chen entende que ainda precisava agir com bastante cautela. Logo depois disto, ele finalmente parte em direção à seita Hengwei. Durante o caminho, ele aproveita para estudar o manual recebido. O livro explicava melhor toda a estrutura interna da seita. Ela era composta por 2 salões, 2 jardins, 3 montanhas e 8 pavilhões. O primeiro salão era responsável por julgar os anciões, enquanto o segundo era responsável por julgar os discípulos. Já os jardins armazenavam ervas espirituais extremamente valiosas e também possuíam cavernas especiais para cultivo. Quanto aos outros pavilhões, eles funcionavam como grandes famílias, cada um possuindo sua própria função dentro da seita. Pouco tempo depois, Chen finalmente chega ao seu destino. Apresentando a carta de recomendação, ele declara o desejo de se tornar um discípulo e menciona que foi indicado pelo antigo ancião Feng Nian. Ao ouvir esse nome, os mestres presentes ficam surpresos. Um deles comenta que antes de qualquer coisa, precisavam decidir quem seria o mestre responsável pelo jovem. Um ancião então pergunta qual era a idade de Chen, e ao ouvir que ele tinha 16 anos, todos ficavam chocados. Afinal, quanto mais tarde alguém começa a cultivar, menor tende a ser seu talento natural. De repente, os anciões começam a inventar desculpas para ir embora. Um diz que tinha assuntos urgentes para resolver. Outro afirma que precisava cuidar de seus discípulos imediatamente. Em pouco tempo, todos simplesmente desaparecem do local. De longe, um dos anciões ainda afirma que jamais aceitaria alguém tão velho e sem talento. Para eles, o simples fato de Chen ter chegado tão tarde já era prova de sua falta de potencial. O responsável pelo local fica sem reação diante daquela situação vergonhosa. Sentindo pena, ele diz que o protagonista devia ter passado por muitas dificuldades, e então oferece a ele a chance de se tornar um discípulo externo. Chen aceita sem hesitar, e afirma que irá se esforçar para se tornar um discípulo interno. O administrador cria sua identificação oficial e explica que, como discípulo externo, ele não teria acesso a muitos recursos. O único item que recebe naquele momento era um pequeno frasco de elixir. Mesmo assim, Chen agradece com respeito. O ancião então diz em 3 meses. Verá os resultados dos esforços do protagonista e o orienta a ir até o pavilhão de armas espirituais para escolher uma arma adequada para o seu cultivo. Ao chegar lá, ele encontra o responsável chamado Zoldafu. O ancião comenta que nunca tinha visto aquele rosto antes. Chen explica que acabou de se tornar um discípulo externo e que foi enviado até ali justamente para escolher uma arma. Zoldafu permite sua entrada no galpão. Porém, ele deixa bem claro que ele só poderia escolher armas do primeiro andar. Dentro daquele lugar, Chen começa a analisar suas opções. Porém, rapidamente percebe que todas eram armas de baixa qualidade. Mesmo assim, ele continua procurando com bastante atenção, arma após arma. Nada realmente chama seu interesse. Até que, de repente, a chama dourada dentro do seu corpo reage. Algo ali estava claramente diferente das outras armas. Seguindo aquela estranha sensação, ele encontra uma espada esquecida em um canto. Era uma lâmina negra, com uma aura misteriosa e pesada, como se aquela arma escondesse algo muito além do comum. E nela estava gravado um único nome: Destruidora Celestial. Chen conseguiu sobreviver ao fogo cruzado de sua antiga seita e à crueldade dos seus rivais. Ele ascendeu do pó da humilhação para o poder, um renascimento completo que despertou em seu corpo a força incrível de uma chama dourada. Ele pensa ter encontrado seu refúgio na seita Hengwei. Pensava que ao conquistar sua identidade e recuperar suas habilidades, finalmente teria o direito de viver e de se vingar. Mas, enquanto as lembranças da vitória ainda ressoavam em seus ouvidos, a verdade brutal surgiu à tona. O vilão Luxi não havia atacado Chen apenas pelos elixires. Ele estava caçando algo muito mais valioso. Um tesouro que mudaria o equilíbrio de poder de todo o Império Shu. O livro de habilidade celestial. E agora, com este segredo exposto, a mera disputa entre 3 grandes seitas parece insignificante. Chen não apenas recuperou seu destino. Ele foi lançado no epicentro de uma conspiração milenar. Se esse livro cair em mãos erradas, ou se o verdadeiro poder contido nele for descoberto, todo o mapa do continente pode ser reescrito em um só golpe.
Ele está mais forte do que nunca, mas a sombra sobre seus ombros é infinitamente maior. Enquanto Ye Chen se prepara para usar sua força recém-descoberta contra os inimigos que ele conhece, qual será o seu próximo grande desafio dessa jornada? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para novos episódios. Se você estiver interessado nos próximos episódios, comente abaixo. Isso nos ajuda muito.